bem, pessoal, na nossa sétima questão, dando continuidade à nossa resolução da lista de sistemas lineares, nós temos o seguinte. Determine o conjunto solução, se possível, né? Então, existe a possibilidade de não ser possível determinar o conjunto solução. E classifique o sistema linear definido da maneira a seguir. Então, nós temos um sistema com 3 equações e 3 incógnitas, não é? Nós vamos fazer o seguinte. Já vimos que se nós tentarmos escalonar o sistema e encontrarmos, por exemplo, uma situação em que os coeficientes sejam zero e o termo independente ou o resultado da equação seja diferente de zero, já temos uma situação de sistema impossível, né? Então, nós vamos resolver da mesma forma que fizemos as questões já anteriores, já usando a ideia de determinante, tá certo? Nós vamos começar calculando o determinante principal ou o determinante das incógnitas. Então, vamos fazer aqui o determinante. O determinante desse sistema linear, nós temos o seguinte. Incógnitas de x, nós temos 2, 1 e 2. Incógnitas de y, nós temos 2, 1 e 1. Incógnitas de z, nós temos... Incógnitas não, né? Coeficientes, desculpe. Menos 2, menos z. É menos 1, né? E menos 2. E agora nós vamos aplicando aqui Sarri, né? Vamos repetir as duas colunas, as duas primeiras colunas de x, coeficiente de x e de y. E vamos agora, né, aplicar aqui a regrinha aqui das diagonais. Diagonal primária nós temos menos 2. Aliás, menos 4, né? Porque nós temos 2 vezes 1. 2 vezes menos 2, nós temos menos 4. Temos 2 vezes menos 1, menos 2, vezes 2, menos 4 novamente. E por fim, nós temos menos 2 vezes 1, menos 2. Vamos ter menos 2. Muito bem, na diagonal secundária, né, nós temos... podemos fazer aqui menos 2 vezes 1, que vai dar menos 2, vezes 2, menos 4. Mas aqui a gente lembra de colocar, né, o sinal contrário, né? Então vai ser 4 positivo. Temos então 2 vezes menos 1, menos 2 vezes 1, menos 2. Vamos ter então mais 2. E por fim, 2 vezes 1, 2 vezes menos 2. Nós vamos ter menos 4. Vamos colocar então mais 4. Você observa que ao somarmos, né, esses valores, o produto das diagonais primárias e secundárias, o resultado disso é zero, né? Porque nós vamos ter aqui mais 4 com menos 4, mais 2 com menos 2, mais 4 com menos 4, ou seja, chegamos então à conclusão que o determinante deu zero. Ora, o determinante dando zero, nós já sabemos o seguinte: nós temos ou o sistema ele é possível e indeterminado, ou o sistema será impossível, né? Temos um desses dois. Bom, vamos
continuar usando o determinante, mas pensando da seguinte forma, veja. Usando a regra de Cramer, nós podemos fazer o seguinte. Se o sistema for, para que o sistema seja impossível, nós vamos pensar da seguinte forma. Temos dois pontos a considerar. Primeiro, o determinante principal ele é zero. E temos que os determinantes secundários pelo menos um é diferente de zero. Pelo menos um diferente de zero. E a seguinte situação, porque nós estamos analisando aqui duas, né? Se o determinante principal ele dá zero, nós temos essas duas situações. Se o sistema for possível e indeterminado, então o determinante principal e o secundário são iguais a zero. Ou seja, se eu for calcular o determinante agora das incógnitas, né, do x, do y e do z, os determinantes secundários, e encontrar todos eles iguais a zero, se trata de um sistema possível indeterminado. Mas se pelo menos um deles der diferente de zero, o sistema é impossível. Então, nós vamos começar aqui calculando o determinante da incógnita x. Só recapitulando, se ao calcular esse determinante ele já der diferente de zero, já acabou. Porque eu já tenho o determinante principal sendo igual a zero. E se pelo menos um dos determinantes secundários for diferente de zero, o sistema é impossível. Agora, se ele for zero, o determinante de x for zero, aí eu vou calcular o de y. Se o de y for zero, eu vou calcular o de z. E se o de z for zero também, não é? Então, pela regra de Cramer, né? Eu vou estar usando essa regra. Então, o sistema será possível, mas indeterminado, tá certo? Então, vamos lá fazer o determinante aqui. Só colocando aqui para você lembrar, não é, o que nós estamos usando. Então, isso aqui, não é, eu vou usar aqui a regra de Cramer, que é o que diz o estudo do sistema a partir, não é, dos determinantes, do determinante principal e do determinante secundários. Muito bem. Essa regra consiste em fazer o seguinte: nós vamos substituir os valores dos coeficientes de x pelos termos independentes, não é? Nessa equação, nesse sistema, os termos independentes são 7, 0 e menos 1. Observe que eu coloquei aonde seria, não é, os coeficientes do x. E mantém os demais. Então, do y nós temos 2, 1 e 1. E do z nós temos menos 2, menos 1 e menos 2. Nós vamos fazer, não é, aplicando aqui a regra de Sarri, vamos repetir as duas colunas. Lembrando, né, pessoal, que existem aí vários métodos de fazer aqui os determinantes. Você faça o que você achar mais interessante para você. Agora nós vamos, então, para o produto aqui das diagonais, primária e secundária, né? Nós temos, então, 7
vezes 1, que vai dar 7 vezes menos 2. Nós temos menos 14. Diagonal primária a gente mantém os sinais. 2 vezes menos 1, menos 2 vezes 1, menos 2. E temos menos 2 vezes 0 vezes 1. Isso vai dar 0. Menos. Agora nós temos diagonal secundária. Menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2 vezes menos 1, nós temos 2. Eu já vou colocar direto. A gente lembra que essa aqui, a gente inverte os sinais. Então, se deu ali 2 positivo, nós tivemos menos 2 vezes 1, menos 2, menos 1, mais 2. Vamos colocar aqui, então, menos 2. No próximo produto, nós temos 7 vezes menos 1, que vai dar menos 7 vezes 1, menos 7. A gente coloca aqui, mais 7. Inverte o sinal. E, por fim, nós temos 2 vezes 0 vezes menos 2, isso dando 0. Muito bem, ao somar isso aqui, nós temos, então, menos 2 com mais 2, que não conta mais. Quando a gente fizer menos 14 mais 7, nós vamos obter menos 7. Portanto, pessoal, um dos determinantes secundários, determinante de x, da incógnita x, foi diferente de 0. Então, vamos analisar. O determinante principal é 0 e os determinantes secundários. Se pelo menos um deles, pelo menos um, for diferente de 0, o sistema, então, é impossível. Foi o que a gente acabou de analisar. Deu um dos determinantes secundários de x deu diferente de 0, com o determinante principal sendo 0. Conclusão, pessoal, para a gente encerrar, o sistema ele é impossível, tá? Tá aí a resposta. E vamos à resolução da próxima questão.